Dando continuidade, né, pessoal, ao nosso conteúdo, agora nós vamos abordar os lipídios, certo? Os lipídios, eles são muito importantes, por exemplo, para as nossas células, principalmente para as membranas celulares, entre outras funções. Aqui tem uma imagenzinha, né, mostrando alguns exemplos. Os lipídios são substâncias orgânicas apolares, né, essa característica apolar dele, ou seja, não ter carga elétrica em uma das suas extremidades, vai ser uma característica muito importante, né? Vai resultar no fato de que ele vai ser insolúvel em água em uma determinada extremidade, mas é solúvel em certos solventes orgânicos. Nós vamos ter algumas funções, né? Ele serve como reserva energética, por exemplo, em alguns organismos, né? Ele funciona como a primeira substância a ser digerida para resultar em substâncias, em outras moléculas que vão servir como reserva energética. Por exemplo, no nosso organismo, ele é a segunda substância que vai ser degradada. Por exemplo, na ausência de carboidratos, nós vamos utilizar os nossos lipídios como reserva energética. Estrutura das membranas, eles compõem parte da membrana, né? No caso dos fosfolipídios, disponibiliza ácidos graxos, que estão extremamente importantes para a manutenção do nosso organismo, absorve vitaminas chamadas lipossolúveis, como a vitamina A, D, a E, a vitamina K, protege e dá suporte a determinados órgãos internos, certo? Nós vamos ter a classificação aí, né? Até 25 graus Celsius, entre 1 e 25 graus Celsius, os óleos, que são líquidos, e as gorduras, que são sólidas, certo? Vocês estão vendo aí uma diferença na estrutura espacial, molecular, aliás, em que os óleos não têm essa ligação dupla aqui, ó, certo? Isso vai ser importante para que a gente entenda por que as gorduras, elas são sólidas, certo? Vocês estão vendo que aqui há uma cadeia linear e aqui há uma cadeia curvada. O metabolismo dos lipídios inicia aqui, né, pela ingestão da gordura, aqui há a liberação dos sais biliares, que vão fazer um processo de emulsificação das gorduras, formando as chamadas micelas mistas, como se fossem bolsas. Nós vamos ter as lipases, que vão degradar, né, esses lipídios, formando os chamados trigliceróis. Os ácidos graxos, por sua vez, eles são capturados, né, eles são essenciais ao nosso organismo. O percurso aqui continuando, né, lá no intestino delgado, chegando aqui à mucosa intestinal. Esses trigliceróis, eles são incorporados aos quilomicrons, que juntamente com o colesterol, formam, juntamente com o colesterol, as chamadas apoproteínas, né, que nós vamos ver mais adiante. Seguindo aqui, a estrutura dos lipídios, né, vocês estão vendo que é formado por duas partes principais, um ácido graxo mais um álcool, no caso, o glicerol, por um processo, uma reação de condensação. O que é essa condensação? É justamente a perda de uma hidroxila aqui no ácido graxo e de um hidrogênio. Nessa reação de junção aqui, forma-se uma molécula de água, como está mostrando aqui. Está aqui o lipídio e a formação de 3 moléculas de água. Nós vamos entender também que essas ligações, elas são importantes, por exemplo, para a gente entender o ponto de fusão de determinados lipídios, como, por exemplo, o ácido oleico tem um ponto de fusão de 13 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão do ácido elático é de 45 graus Celsius. Aí nós temos a classificação dos lipídios, nós vamos ter inicialmente os chamados glicerídeos, certo? Um exemplo é os triglicerídeos, que é formado por um glicerol mais 3 ácidos graxos. Nós vamos ter 3 tipos. Os saturados não apresentam ligações duplas aqui, ó. Mas nós vamos ter aqueles que apresentam ligações duplas, como os chamados monoinsaturados, que apresentam uma ligação dupla, e os poliinsaturados, que apresentam mais de uma ligação dupla. Os glicerídeos, eles são formados por 1 a 3 moléculas de ácidos graxos unidas a um glicerol. Os seres vivos usam essas substâncias como reserva de energia. No caso das plantas, ela armazena em suas sementes. Vocês já devem ter ouvido falar das chamadas plantas oleaginosas. São dessas plantas, dessas sementes particularmente, nós retiramos os óleos, que nós utilizamos, por exemplo, para cozinhar.
Basta vocês lembrarem do óleo de girassol, de milho, de soja, certo? Todos eles são tirados da semente, justamente porque essas plantas, elas são ricas em óleos. E no caso dos mamíferos e aves, né, armazenam essas gorduras em células especiais sobre a pele. Aí nós vamos chamar de epiderme. Um outro tipo de lipídio são os esteroides, extremamente importante. Eles dão origem a alguns hormônios, certo? São compostos por 4 anéis de carbonos interligados, unidos a um hidroxilo, um oxigênio e cadeias carbônicas. Nós temos aí a testosterona, hormônio masculino, né, que estimula o cérebro na movimentação, promove o amadurecimento do corpo masculino, como, por exemplo, crescimento dos ossos, crescimento de pelos, mantém a produção de esperma, faz a manutenção do desejo sexual, promove o crescimento muscular. No sangue estimula a produção de células vermelhas. Um outro hormônio aí seria a progesterona, no caso da mulher, né, que age, por exemplo, na promoção do amadurecimento do corpo feminino, interrompe o acúmulo do endométrio, reduz a produção de muco cervical, inibe a ovulação, prepara o endométrio para receber o óvulo em caso de fecundação, sustenta inicialmente a gravidez, né, desenvolve as glândulas mamárias, reduz a contração uterina durante o período de gravidez e diminui a atividade do intestino. Já esse outro hormônio, chamado estrógeno, ele está muito mais relacionado à questão da reprodução, né? Ele promove o crescimento e proliferação celular ligados à reprodução, o crescimento do útero, estimula o desenvolvimento das mamas, a atividade dos osteoblastos, que vão resultar no aumento do tamanho dos ossos, aumenta a síntese proteica, o metabolismo do corpo, estimula o crescimento das trompas de Falópio. Nós vamos ter as chamadas apoproteínas, né, que nada mais é do que uma proteína unida ao colesterol. Nós vamos ter 2 tipos aí, o HDL e o LDL. O que é o HDL, o que é o LDL? O HDL é a chamada proteína, aliás, lipídio, colesterol de alta densidade, né? Esse H é de High. E o LDL, chamado de lipídio de baixa densidade. Esse Lzinho quer dizer low. Então, você já deve ter ouvido falar de colesterol bom e colesterol ruim. Quem é o bom, quem é o ruim? E por que é bom e por que é ruim? No caso do LDL, chamado de colesterol bom, diz respeito ao fato de que ele retira gorduras das células para que elas sejam eliminadas, certo? Então isso é uma coisa boa. Já o HDL faz um efeito contrário, ele leva colesterol até as células, causando acúmulos. Por isso que é chamado de colesterol ruim. Os fosfolipídios, né, que tem uma importância muito grande, ele compõe as membranas das células, né, formado de um glicerol, ácido graxo e fosfato. Nós vamos ter aqui essa cabeça que é hidrofílica, certo? Ou seja, ela tem afinidade pela água, e nós vamos ter uma cauda hidrofóbica, certo? Formada por ácido graxo, glicerol e ácido graxo. Consequentemente, ela é insolúvel em água, certo? Aqui nós vamos ver os fosfolipídios, está aqui a cauda, bicamada fosfolipídica. As cabeças aqui são solúveis, né? E as caudas são insolúveis. Vamos ter os chamados também esfingolipídios. Não contém um glicerol, mas ele contém um álcool, só que chamado de álcool aminado, né, de cadeia longa, que é chamado de esfingosina. Nós vamos encontrar em animais, geralmente abundantes no sistema nervoso. Então, tem uma participação muito importante na condução do impulso nervoso. Certo? Tá aqui mostrando a estrutura, né? Um exemplo aqui é a ceramida, que é formada de esfingosina mais um ácido graxo. Nós temos 3 subclasses: as esfingomielinas, que estão diretamente relacionadas com a chamada bainha de mielina, é como se fosse uma capa, uma membrana que envolve os nossos neurônios, principalmente o chamado axônio, que é como se fosse uma longa cauda por onde o impulso nervoso passa. Nós vamos ter também os glicolipídios, né, que contém um carboidrato, no caso a galactose, e que fica geralmente nas membranas celulares, certo? E nós vamos ter os chamados gangliosídeos, né, que são encontrados nas membranas das células nervosas e que estão diretamente relacionados à condução do impulso nervoso. Então aí nós temos as 3 categorias de esfingolipídios.
Nós vamos ter ainda os chamados carotenoides, extremamente importante, porque, no caso, auxiliam, certo? Por exemplo, na fotossíntese, tem uma importância muito grande, porque podem conter vitaminas. São pigmentos amarelados, alaranjados ou avermelhados, né? Eles são chamados de pigmentos acessórios, eles atuam em conjunto com a clorofila na realização da fotossíntese. Eles são insolúveis em água, mas são solúveis em óleos e solventes orgânicos. Aí nós temos um exemplo, a cenoura, que contém a substância precursora da vitamina A, no caso o ácido retinal ou retinol, certo? Que é extremamente importante, por exemplo, para o desenvolvimento da visão. Tem benefício no sistema imunológico, né, e atuam como anti-inflamatório. Aqui nós temos duas cadeias, né, o alfa-caroteno e o beta-caroteno, e aqui mostrando justamente a presença desses carotenos, principalmente nessas frutas que tem essa coloração alaranjada, avermelhada, certo? Nós vamos ter ainda as ceras, né, que são constituídas por uma molécula de álcool, não o glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Né? Elas são constituídas geralmente por essa fórmula molecular, né? Carbono, hidrogênio e hidroxila, com 16 carbonos na molécula. E são também solúveis em água. Nós vamos ter a presença dessas ceras, por exemplo, na superfície das folhas, que deixam essas folhas impermeáveis, e está presente também no revestimento corporal de alguns insetos, com destaque aí, por exemplo, nas abelhas, né, que constroem suas colmeias utilizando essas ceras. Nós vamos ter dois exemplos, né, de ceras, como por exemplo aqui, no caso do mel de abelha, em relação ao palmitato de melicita, né, e nós vamos ter a cera de carnaúba, no caso do coreotato de melicita.